Olá, eu sou Coralina Matos, terapeuta ocupacional infantil, e hoje nós vamos falar sobre uma pergunta muito frequente que eu recebo, que é: como eu avalio crianças com autismo? Desde 2012, quando eu passei a atuar na área clínica infantil, eu atendia diversas crianças de 0 a 14 anos. E com a prática eu fui percebendo que quanto mais cedo essas crianças começavam a intervenção, melhores eram os resultados, mais rápidos eram os resultados que nós observávamos na prática. Então, eu passei a me dedicar sobre livros, estudos, artigos e cursos que falavam sobre neuroplasticidade, sobre intervenção precoce na infância, de modo geral. E tudo confirmava o que a gente percebia na prática. Tudo confirmava que quanto mais cedo a intervenção, melhor era o prognóstico, ou seja, melhores eram as expectativas sobre os resultados obtidos para aquela criança. Então, eu passei a pensar em estratégias e desenvolver orientações para aquelas famílias cuja intervenção começava antes dos 4 ou 3 anos de idade. Pensando nisso, eu passei a estruturar melhor a minha forma de avaliação. Então, hoje em dia, eu fui refinando, né, essa forma de avaliar, e hoje em dia, então, tanto eu quanto a minha equipe clínica e multiprofissional, a gente se beneficia dessa forma de avaliar, e é essa forma que eu compartilho, então, com os meus alunos através dos meus cursos e aprimoramentos. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é a anamnese, ou seja, é a entrevista inicial. Eu preciso conhecer a história de vida, a história de contexto social, de contexto cultural, de contexto familiar que trouxe essa criança e essa família até aqui. Então, nessa entrevista inicial, eu preciso conhecer todo o contexto dessa criança e dessa família. Eu preciso entender sobre a gestação, sobre a rotina, sobre os hábitos, sobre como que essa criança brinca, quais são as preferências, como que eles lidam com situações em que a criança se frustra, em que lugares eles costumam passear, é, quais são os hábitos e os usos de tela, quais são os brinquedos, quais são as brincadeiras sociais e sensoriais que esse pai, essa mãe ou esse cuidador costuma fazer com essa criança, que costuma ser mais reforçador para essa criança. Porque na hora que eu for começar a minha relação com essa criança, eu preciso saber quais são as minhas melhores portas de entrada para me relacionar melhor com essa criança. Quais são as melhores portas de motivação que eu posso entrar para que eu possa aumentar a probabilidade que essa criança queira se relacionar comigo. Então, aqui nessa primeira entrevista, eu já pergunto quais são as habilidades que essa criança tem, quais são as queixas que essa família traz, quais são as expectativas que eles têm sobre esse processo terapêutico, se eles conhecem sobre a minha profissão dentro desse diagnóstico, dentro dessa probabilidade de investigação diagnóstica, ou caso ainda não tenha o diagnóstico fechado, se eles entendem sobre a minha atuação dentro desse desenvolvimento infantil. Então, aqui a gente já alinha, né, entre expectativas reais e possíveis, como que a gente pode, então, alinhar o que eles esperam e o que de fato eu tenho a oferecer para eles. A partir disso, então, a partir daqui eu tenho todas as informações qualitativas para o meu raciocínio clínico, eu tenho todas as informações qualitativas para decidir quais são os instrumentos de avaliação que eu vou optar a aplicar com essa família e que eu vou utilizar na minha observação direta com essa criança, quais são as prioridades que eu vou dar
na hora de construir o meu plano de intervenção para os próximos 3 meses. Então, aqui eu tenho toda a base inicial para esse plano de intervenção e para esse processo terapêutico. Então, aí eu vou para a minha segunda etapa. Quais são os instrumentos de avaliação que eu vou aplicar? Essa criança já tem um diagnóstico fechado? Ah, então pode ser que eu não precise aplicar um instrumento de rastreio. Mas, de repente, essa criança tem o diagnóstico fechado, mas o nível de suporte que essa criança tem como diagnóstico fechado não condiz com o que a família relata. Então, eu prefiro aplicar um instrumento de rastreio mesmo assim. E aí, quando eu decido aplicar um instrumento de rastreio, eu preciso, pela idade da criança ou pelo relato da família, cada instrumento de rastreio tem as suas características. Tem instrumento de rastreio que é para criança de 1 ano e 4 meses a 2 anos e meio. Tem instrumento de rastreio que é a partir de 2 anos. Então, cada instrumento de rastreio tem características próprias. Então, com base no perfil e no relato dessa família, eu vou decidir quais desses instrumentos de rastreio eu vou aplicar. Outro ponto importante é, dentro da minha área específica, quais instrumentos de rastreio eu quero aplicar e ainda, na terceira vertente, qual instrumento de avaliação do desenvolvimento global dessa criança eu vou querer aplicar. Tem instrumentos que eu aplico diretamente com a família. Tem instrumentos que eu aplico com a participação da criança. Mas se a família trouxe para mim que essa criança não participa, que ela não atende comando simples, que ela não se engaja, que ela não permanece sentada, que ela não sustenta a atenção, alguns instrumentos em que eu preciso solicitar ações da criança e contar com a resposta dessa criança para avaliar essas habilidades, esse desempenho, eu não vou poder, então, nesse primeiro momento, aplicar. Então, eu vou precisar me valer de instrumentos que eu aplique diretamente com a família. Então, veja como é importante a gente ter diversos instrumentos, né, em mãos, é importante a gente ter intimidade com diversos instrumentos, não basta ter um só instrumento. Ai, são tantos instrumentos, realmente são muitos, mas cada um tem perfil e característica diferente. Então, a gente, de fato, se vale ter mais de um instrumento dentro de cada uma dessa vertente. Então, eu sou terapeuta ocupacional, além de instrumentos de rastreio, que é para profissionais de saúde e educação, além de instrumentos de avaliação global do desenvolvimento, que também que são instrumentos multiprofissionais para todos os profissionais da saúde e educação, a gente tem instrumentos específicos. Existem instrumentos específicos para terapeutas ocupacionais, existem instrumentos específicos para psicólogos, para fisioterapeutas, para psicopedagogos. Então, além desses dois caminhos, ainda tem o caminho dos instrumentos específicos. E no momento da avaliação, a gente precisa ter preenchido pelo menos um instrumento de cada um desses caminhos, para a gente fechar esse pacote. E daí a gente tem, então, embasamento mais concreto, mais amplo, para que a gente possa ter um olhar clínico assertivo, individualizado, para que a gente possa, então, orientar essa família com base naquilo que a gente conseguiu avaliar, desde a anamnese, passando por esses instrumentos de avaliação, até a observação direta com a criança. Então, aí a gente vai para a prática clínica. Então, ok, eu colhi as informações com a família, inclusive as preferências, os personagens, os tipos de brincadeira. Eu já sei em quais situações a criança se frustra, eu já sei quais comportamentos essa criança emite quando ela é contrariada. Então, eu já colhi todas as informações qualitativas, eu já apliquei instrumento de rastreio com a família, eu já apliquei, então, um instrumento de desenvolvimento global que conta com as respostas diretas colhidas com a família. E agora eu vou para a observação direta com essa criança, né? Eu vou brincar com essa criança. E aí eu vou brincar, eu vou seguir a liderança da criança, eu vou imitar o que ela está fazendo, eu vou trazer narração,
eu vou trazer sons lúdicos, eu vou observar as preferências dela, eu vou fazer isso em uma sessão, em duas sessões, em três sessões, para que eu possa correlacionar o que a família trouxe de queixa, o que eu obtive de resposta nos instrumentos, o que eu estou observando dessa criança, para que eu possa então emitir de fato, de forma mais concreta, uma avaliação escrita correlacionando. Porque é isso que se espera da gente, que com base em tudo que a gente estudou até aqui, que a gente consiga trazer os porquês, as correlações, né? Então, é dessa forma que eu estruturo a minha avaliação, e que a gente, então, vai costurando essa coxa de retalho e que a gente elabora, a partir de tudo isso, o nosso plano de intervenção. É importante dizer que a cada 3 meses a gente reavalia essa criança para que a gente possa mensurar os avanços, então a gente vai medindo esses avanços, comparando a criança com ela mesma, do ponto de vista quantitativo. Do ponto de vista qualitativo, a gente vai coletando essas informações com a família, a gente marca sessões quinzenais, mensais com essa família, para que a gente vá coletando informações, para que a gente vá tendo esse contato direto com essa família. Lembrando que na elaboração desse plano de intervenção, essas expectativas e queixas são sempre o nosso condutor, né? Para que a gente possa apresentar para a família o que a gente encontrou e a família vai trazendo o que de fato é prioridade para eles. Então, fica aqui a minha sugestão, a forma como eu avalio, e a gente se encontra no próximo vídeo. Até mais!